Irmãos, a paz do Senhor. Nós já sentimos a presença de Deus nesse lugar, né? Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a gente vem buscar a sua presença, Ele fala conosco, certo? Tem muita gente que diz assim, não, eu fui na igreja e não senti nada. Você tem que sentir Deus falando com você. Porque se nós não abrirmos o nosso coração quando a gente vem à igreja, você nunca vai escutar Deus falar com você. Porque no louvor desse, Deus já fala com a gente. Eu estava ali glorificando a Deus, porque o louvor estava fazendo parte naquela hora da minha vida. Porque Jesus pagou um preço por nós, né? E a gente deve ser grato a Ele todos os dias da nossa vida. Porque se estamos com vida hoje, é porque Deus permite que a nossa vida continue. Porque, irmãos, nós temos exemplos aí, nós temos a televisão, nós temos a internet, pessoas que se suicidam, pessoas que vão caminhando, alguém assalta, além dele dar o que tem, o celular, o dinheiro, ele ainda pega e mata a pessoa. Mas nós que somos guardados por Deus, a Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos de Deus. E isso, irmãos, Deus não permite, se você está na presença de Deus, Deus não deixa que o inimigo vá lhe tocar. Essa é uma realidade para a nossa vida. Eu queria meditar com os irmãos, palavra de Deus, em Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 5 em diante. Ele começa, os irmãos encontraram? Ele começa esse texto bíblico dizendo assim, versículo de número 5, 2:5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, coisa que devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, louvado seja Deus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, que são os anjos, na terra, que somos nós, debaixo da terra, que são as hostes malignas, e toda língua dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas é lindo esse texto, irmãos. Esse texto é maravilhoso porque ele nos dá a certeza do caminho que nós seguimos, do caminho que um dia nós olhamos para a cruz e reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que não somos nada. Reconhecemos que nós não conseguiríamos pagar o preço para sermos libertos da mão do diabo.
Porque a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Não é à toa que a Bíblia Sagrada diz que só há um mediador. A Bíblia não diz que tem 2 mediadores. A Bíblia não diz que tem 3 mediadores. A Bíblia não diz que eu fazendo sacrifício eu vou para o céu. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, que se chama Jesus Cristo, homem. Ele é o próprio Deus encarnado aqui nesta terra. A Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem, mas não pela união de Maria com José, mas foi pela obra maravilhosa e milagrosa do Espírito Santo de Deus que nasceu Jesus Cristo. Para quê? Para que se cumprisse a palavra. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Nesta hora nascia o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele é o único, não existe outro. Não existe sacrifícios de tolo. Não existe eu carregar um santo nas minhas costas que pesa 100 quilos, 200 quilos, para tentar e buscar a salvação para a minha vida. Não, irmãos, porque a palavra de Deus diz que só há um mediador. Só existe uma pessoa que pode nos levar à presença de Deus. E essa pessoa foi o próprio Deus encarnado na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Um como nós, de carne e osso, que caminhou neste mundo, que sofreu, que teve sede, que foi espancado, que foi cuspido, que a sua alma clamava a Deus para que se fizesse não a vontade dele, mas a vontade do Pai. A Bíblia diz que ele se despojou. A Bíblia diz no texto que lemos que ele não quis ser igual a Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele simplesmente optou por aqui nesta terra, ele viver como um de nós, para nós amostrar, para nós podermos entender, compreender que nós podemos viver neste mundo separado do pecado para viver em comunhão com Deus Todo-Poderoso nos céus de glória. Ele começa dizendo assim, o versículo 15, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, irmão, nós podemos ver que Cristo é o exemplo supremo da humildade. Cristo mostrou isso aqui nessa terra, para que nós pudéssemos, irmãos, podermos viver uma vida aqui de humildade, uma vida aqui de abençoar as pessoas, uma vida aqui de amar os nossos irmãos, os nossos inimigos, porque não é a gente revidar com pedra quando nos jogam pedra, mas a Bíblia diz que Jesus, ele amava a cada momento, os seus inimigos ele amou até a morte, até o fim. Quando ele estava na cruz, dando o último suspiro, ele olhou para a humanidade e disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, naquela hora, ele recebia sobre ele os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade, não interessando de quem era ou o que poderia ser. Era do advogado, era do juiz, era do médico, era do pedreiro, era do porteiro, era do ladrão, era da prostituta. Ele levou sobre ele os pecados de toda a humanidade, porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas hoje, somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque, irmãos, hoje nós temos a certeza de que nós temos Cristo de braços abertos,
quando eu e você olhamos para ele e dissemos: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Sabe o que aconteceu no mundo espiritual? O diabo correu de você, porque Jesus disse assim: agora aqui quem manda e quem toma conta desta vida sou eu. Nesta hora os anjos do Senhor acamparam-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia. Eu fico imaginando, irmão. Porque Deus foi tão maravilhoso. Jesus foi tão maravilhoso. Ele foi para a cruz. Sofreu tanto no seu corpo físico. Teve encontro com as pessoas. Ele fez milagre libertando as pessoas. Para poder mostrar o grande amor que Deus tem para com a humanidade. Porque a Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo. Quem é o mundo? Somos nós. Deus amou a nós. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu e você hoje, irmãos, podemos bater no peito. Quando alguém disser para tu não estar salvo, você olha no rosto dele e diz assim: escuta aqui, camarada, eu sou salvo porque o meu Jesus me salvou. Eu sou purificado porque o meu Jesus, quando derramou o sangue dele na cruz do Calvário, ele purificou-me de todo pecado. Nós podemos hoje bater no peito e dizermos para todo aquele que quiser dizer, ou os adeptos do diabo, quiserem dizer alguma coisa contra você, você hoje pode dizer assim: olha, não sou salvo por minha capacidade, não sou salvo porque eu tenho um diploma, não sou salvo porque eu sou bonzinho e dou esmola, não sou salvo porque eu oro todo dia, eu sou salvo porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou o preço na cruz do Calvário para poder me libertar de todo pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, irmãos, isso fala muito para mim e para você. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica. Nos purifica. Você sabe o que é purificar? É tirar toda a imundícia. Purificar é tirar toda a sujeira. Quando alguém, ou quando a gente pega uma água que a gente coloca no filtro, o filtro, aquela base de filtrar, ela pega toda a impureza, só sai a água limpa. O sangue de Jesus Cristo é mais poderoso do que isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. São palavras de Jesus. Ela diz para mim e para você: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Aí vocês vão achar descanso para as vossas almas. Louvado seja Deus por isso. Olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se você tem ainda alguma amargura no coração, alguma tristeza, eu quero te dizer nesta noite que Jesus pagou um preço para você aprender com ele. Porque ele é manso e humilde de coração. Mas, irmão Miguel, como é que eu vou aprender com Jesus que eu não vejo? Ele não está aqui, eu não estou vendo. Ele deixou para você e para mim aqui as palavras maravilhosas e santas para que a gente possa saber que ele é quem salva, ele é quem cura, ele é quem batiza com o Espírito Santo, ele é quem leva para o céu, ele é quem transforma, ele é quem dá vida. Nós vimos o irmão ler aqui um texto de Nicodemos, falando para Nicodemos. Nicodemos era um homem doutorado nas letras. Ele era um homem entendido das Escrituras. Ele era um homem que tinha que ler a todo tempo, ele discutia sobre as Escrituras Sagradas. Mas quando ele foi com Jesus à noite, ele já foi à noite para ninguém ver ele que era um homem
polido era um dos principais, não podiam ver ele com Jesus, porque os outros estavam querendo matar Jesus, mas ele entendia que Jesus era o Filho de Deus, e ele foi às escondidas à noite. Quando ele disse para Jesus: Rabi, eu sei que tu és o mestre, eu sei que tu és o santo vindo de Deus. Jesus olhou para ele, como está olhando para cada um de nós nessa noite. E ele disse para Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre em Israel, mas não te admira de eu te dizer que é preciso que tu nasças de novo. Nicodemos olhou para Jesus e disse: mas como? Eu já sou velho, Jesus, que história é essa? Como é que eu posso agora entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus olhou para ele e disse assim: escuta, Nicodemos, é preciso que tu nasça de novo para tu ver o reino. Mas se tu, Nicodemos, não nasceres da água e do Espírito, tu não entrarás no reino dos céus. Porque é preciso, irmão, para que nós entramos no reino dos céus, é preciso que a gente nasça da água e do Espírito. É preciso que a gente confesse publicamente. É preciso que a gente tenha uma alegria quando a gente está com Jesus em nossa vida. Aí ele vem e faz o que ele prometeu. Não se turbe o vosso coração, não se atemoriza. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu diria para vocês, mas eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez, para nos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É muito gratificante isso, irmãos, porque hoje nós temos que entender que nós agora não podemos viver com um pé na igreja e outro no mundo, que não agrada o coração de Deus. É preciso que a gente se dedique para Deus. Ah, mas irmão Miguel, eu não vou mais brincar. Mas quem foi que disse que você não pode brincar? Agora, você não pode fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. É muito simples. Se você for fazer alguma coisa, você pergunta para Deus: escuta, Deus, ouve a minha oração. Será que te agrada, Deus, eu fazer isso? Você vai sentir no coração. Se não agradar a Deus, não faça. Mas se você obedecer a Deus, o Espírito do Senhor estará sobre a sua vida. E é o que se cumpre na palavra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Irmãos, é gratificante. É gratificante nós buscarmos a presença de Deus. Olha o que diz aqui, João 13, 12 a 17. Depois que ele lavou os pés, olha só, a humildade de Jesus. Jesus dizendo para nós que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus chegou uma vez e estava seus discípulos reunidos. Ele tirou a sua túnica, pegou uma toalha, cingiu-se, e ele pegou uma bandeja e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele começou a lavar de um a um. Quando chegou em Pedro, Pedro disse: para mim não. Ah, tu sendo mestre, tu lavar a mim, que sou teu servo? De jeito nenhum, Senhor, não deixa tu lavar meu pé. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Pedro olhou para Jesus e disse: então, Senhor, me dá um banho, me lava todo. Jesus olhou para ele e disse: não é preciso, Pedro, pelo mais vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Irmãos, essa palavra lava nosso espírito, a nossa alma. Essa palavra purifica o nosso ser. Essa palavra nos dá vida. Essa palavra me ensina a eu andar no meu lar dignamente. Essa palavra me ensina eu tratar o meu esposo dignamente. Essa palavra me ensina a esposa a tratar o seu marido dignamente.
Essa palavra me ensina a eu criar os meus filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ainda for grande se lembre dele. Para os maridos, ele diz: marido, ama a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e por ela e por si mesmo se entregou por ela, para tornar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É dessa maneira que os maridos têm que amar as esposas. Mas para a esposa, ele diz: esposa, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Aleluia. Quando toca nisso aí, muita mulher dá um pinote. Mas não é submissão por obrigação. É porque, se for uma cobra de duas cabeças, uma vai puxar para um lado e a outra para o outro. Tem que alguém dizer alguma coisa dentro do lar. Lá dividido não subsiste, irmão. Foi isso que Jesus disse quando disseram para ele que ele expulsava demônio por Beelzebu. Ele disse: se eu expulso por Beelzebu, aí por quem expulsam os vossos filhos? Lar dividido, puxa para um lado, puxa para o outro, de duas cabeças. Não pode. Essa palavra, ela é maravilhosa para mim e para você. Agora nós temos, irmãos, que conhecer essa palavra. Olha só o que diz. Verso 6. Diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, ou a si mesmo aniquilou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, o próprio Deus, preste só atenção aqui para mim, o próprio Deus, que criou o universo, que criou os céus e a terra, que criou o homem, pegou do pó da terra, porque ele não quis criar o homem com a sua palavra, dizendo: haja o homem. Tudo ele fez com a sua palavra. Mas aos homens, ele simplesmente pegou o pó da terra e começou a moldar. Ele chamou o Filho, chamou o Espírito Santo e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus fez a mim e a você conforme a sua imagem e semelhança. E diz a palavra que o homem era uma alma morta, mas Deus soprou nas suas narinas e a palavra de Deus diz que aquele boneco tornou-se alma vivente. Hoje nós respiramos, hoje nós temos dentro de nós o sopro de Deus, glorificado seja para sempre o seu nome, porque hoje nós sabemos que o Deus nos amou, nos fez. O diabo tentou nos liquidar, mas Deus mandou o seu Filho, que foi para a cruz e nos resgatou para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou avançar um pouquinho, irmãos, aqui nessa palavra, porque o tempo já foi. Diz aqui no verso 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha a missão de Jesus. E achado na forma de homem. Agora ele não era mais Deus. Quer dizer, ele era Deus, mas não, ele abdicou da divindade dele. Ele não deixou de ser Deus. Mas ele não quis ser Deus aqui nessa terra e ele foi caminhar como um homem normal, como cada um de nós. Aí ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus, irmão, porque essa é uma clássica passagem cristológica do Novo Testamento, que trata da encarnação. Provavelmente era cantada como hino na igreja primitiva. Louvado seja Deus por isso. Eles deviam cantar tudo isso aí na igreja primitiva. No verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão na terra, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra.
e toda boca que confesse que Jesus Cristo é Senhor. O Salmo 2, no versos 8, diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Isso está falando de oração, irmão. Agora nós temos um relacionamento com Deus diretamente através de Jesus Cristo. O que é que Jesus nos ensinou a orar? Quando vocês forem orar, disse Jesus, vocês façam assim: Pai nosso que está nos céus. Você começa exaltando o nome de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você exalta a Deus. Pede a presença de Deus quando você estiver orando. Venha a nós o teu reino, Senhor. Mas, Senhor, eu vou te orar aqui, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Jesus orou dessa forma, irmãos, quando ele estava para ser crucificado. Ele deu um exemplo para nós, quando ele foi lá para Getsêmani. Ele levou seus discípulos e disse: fiquem aqui esperando que eu vou ali orar. Ele foi orar. A Bíblia diz que ele derramou a sua alma, a ponto de pelos seus poros saírem sangue. Ele disse: Pai, se for preciso, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ele humilhou-se. Ele, nessa hora, irmãos, Jesus sofreu no seu espírito, na sua alma. Ele sofreu por mim e por você. Ele sofreu por nós que estamos aqui nesta noite, porque ele sabia que nós estaríamos aqui nesta noite para ouvir a sua palavra. Se for preciso, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Então, quando você orar, meus irmãos, quando você orar, minha irmã, diga isso para Deus: não faz a minha vontade, Deus, não, eu quero isso, mas se não for a tua vontade, tira de mim. Você sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes a gente quer pedir a Deus aquilo que pode nos afastar de Deus, e Deus nos ama tanto que não quer deixar que você se afaste dele, mas ele quer que você esteja sempre perto dele. Louvado seja Deus. O versículo de número 11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória do Pai. Amém, irmão? Eu quero ler, eu vou passar aqui. Eu quero ler aqui em Marcos, capítulo 1, 21 a 28, que Deus... É um texto já conhecido dos irmãos, mas eu queria que os irmãos acompanhassem na Bíblia. O tempo já está voando aqui, mas eu vou falar rápido disso. Diz assim: entrando em Cafarnaum, e logo no sábado indo ele à sinagoga, ali ensinava. Veja bem, Jesus, ele passou os 3 anos e meio do resto das suas vidas, da sua vida, ensinando as pessoas. Ele veio pregando o evangelho. Ele começou pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E ele continuava pregando. Ele entrou em Cafarnaum e logo no sábado, que era o dia que os judeus eles tiravam para adorar a Deus, e nesse dia não podia fazer trabalho nenhum, nem curar as pessoas. Ele foi à sinagoga e ali ele estava ensinando. Cafarnaum era uma vila de pescador, ficava a noroeste do lago da Galileia, do mar da Galileia. E ali em Cafarnaum tinha uma sinagoga, que sinagoga foram, vamos dizer assim, tipo igrejas hoje, porque Nabucodonosor tinha destruído o templo. Eles tinham um templo muito grande e foi destruído por Nabucodonosor. E eles
fizeram aquelas sinagogas, e numa dessas sinagogas Jesus estava ensinando. E diz que aquelas pessoas, no versículo 22, diz que eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com toda a autoridade e não como os escribas. Porque, irmãos, tinham muitas pessoas que ensinavam, doutores da lei, mas eles queriam aparecer. Eles queriam agradar as pessoas, e Jesus foi com uma palavra firme, foi com uma palavra de ânimo para as pessoas, foi com um evangelho diferente, e eles se maravilhavam daquilo. Porque o ensino de Jesus era com autoridade. E estava, olha só agora o verso 23, e estava na sinagoga dele um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos nós contigo? Olha o que o diabo foi fazer. Olha que o inimigo de Deus foi fazer. Ah, que temos nós contigo? Ele processou aquele homem e gritou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Tu vieste nos atormentar? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só, o diabo reconhece agora que Jesus é o Filho de Deus. O próprio demônio ali confessou na frente de todo mundo que Jesus era o Filho de Deus, que veio para destruir, desfazer as obras do inimigo. Jesus disse para ele: cala-te e sai dele. E aquele homem foi liberto. Eu quero dizer para você que está nessa noite, Jesus veio para libertar e salvar o que se havia perdido. Eu, durante 20 anos, fui espírita kardecista. 3 anos participei da macumba. Fumava 7 carteiras de cigarro por dia, bebia uma grade de cerveja sábado, outra domingo. Acabava culto na bala. Não queria saber de Jesus nem pintado. Mas uma vez, no banheiro da minha casa, eu estava me arrumando para ir para a prostituição, eu ouvi aquela voz dele no banheiro: tu vais para a minha igreja. E meu pé não saiu do chão. Até a hora que eu disse para minha esposa ali: olha, eu vou para a igreja contigo. Ela quase morre do coração. Porque esse é o Jesus que liberta. Quando diz libertar, não quer dizer que a pessoa esteja possessa somente. Você pode ser liberta de uma mágoa, você pode ser liberta de uma prática para perdão, porque você não quer perdoar o seu esposo, o seu irmão por alguma razão. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer morada dentro de você. Você vai ler a palavra, o Espírito Santo vai dizer: olha, agora tu és uma nova criatura em Cristo Jesus, meu Filho, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, que essa palavra fique no vosso coração. Que essa palavra você possa partir agora, se você nela não meditava, medite nessas palavras de Deus, porque é como você vai conhecer a Jesus Cristo, é através da Bíblia Sagrada. Não tem outra forma de se conhecer Jesus, só se conhece Jesus pelas Sagradas Escrituras. Amém?